dia, bom dia, bom dia. Começando agora o nosso encontro de hoje, nossa sexta-feira querida. Um café com muita consciência, consciência sistêmica acontecendo por aqui. E hoje nós faremos a parte 3, não sei se é a última, mas a parte 3 de um assunto tão relevante que nós estamos falando aí há 3 semanas, a partir do comecinho do ano, falando sobre se você toma decisões como adulta ou como criança. Eu preparei algumas reflexões bem importantes aqui para você que está se permitindo se reconhecer nesse ano de 2024, para que realmente as coisas que você vai colocar em prática, para que realmente aquilo que você vai implementar na sua vida tenha resultado. E resultados, inclusive, maiores do que aqueles que a sua mente lógica consegue projetar, calcular ou imaginar. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de sexta-feira. Vou fazer os convites aqui para as pessoas já saberem que eu estou ao vivo e vou te convidar também as pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo, dessa temática, desse tema sobre decisões de adultos, decisões de criança, postura de adulto ou a postura de criança na vida. Vou encaminhar para algumas pessoas aqui e a gente já vai começar o nosso encontro de hoje. O nosso conteúdo tem bastante coisa para falar, então vamos lá. Ai, meu Deus, a vontade de mandar para todo mundo. E vamos lá, né? Bom, me conta assim, quando você está diante de uma situação em que você é desafiada, por exemplo, vamos supor que acontece contigo um momento onde as coisas não estão do jeito que você gostaria, onde parece que as coisas estão fugindo do seu controle e você tinha feito planos, você talvez tinha feito inclusive estratégias, tinha se organizado, tinha mapeado as coisas, mas mesmo assim, se organizado, conversado com as pessoas talvez da tua equipe, do teu time, do teu trabalho, da tua família, e mesmo tendo feito toda essa programação, esse planejamento, essa organização, as coisas foram para um outro rumo. Uma das características mais importantes de uma pessoa que ela está centrada e que ela está num posicionamento de adulta é que ela tem a capacidade de realinhar as velas do barco a qualquer momento que for necessário. Eu tava meditando agora de manhã, eu tô até arrepiada, gente, porque é muito forte isso que eu vou falar. Eu tava meditando hoje de manhã sobre o recomeçar, né? E as pessoas, principalmente quem é empreendedor, se o Guilherme estiver aqui, né? A gente tava conversando sobre isso esses dias. Quando a gente é empreendedor, quando você tem um negócio, independente de você ser um profissional liberal, autônomo, ou você realmente tem uma empresa com funcionários, colaboradores, não importa. Quando você está desenvolvendo projetos na sua vida, muitas coisas vão sair do controle no decorrer da sua caminhada. Inclusive, se você quer saber se você pode empreender, se você pode ter uma empresa, a primeira coisa, a primeira autoobservação que você precisa fazer é saber se você dá conta de risco, se você dá conta do descontrole que as situações vão trazer para você, se você dá conta de deixar as coisas acontecer também, fluir nelas e ir ajustando as coisas no decorrer da caminhada. Empreendedor, empresários, pessoas que têm um projeto e que não estão trabalhando CLT, não estão trabalhando num contrato fixo e garantido, são pessoas que, na verdade, os empreendedores, os empresários, são pessoas que vão ter que inventar a roda, trocar o pneu com o carro andando muitas vezes. É fácil a gente viver essa jornada? Lógico que não. E por isso que uma das coisas mais importantes, se você deseja ter negócio, se você deseja empreender, se você deseja ter uma empresa, é você perceber e talvez lapidar ou desenvolver a sua capacidade de tomar risco, a sua capacidade de improvisar, a sua capacidade, como diz Einstein, inteligência, a sua capacidade de se adaptar à mudança. E uma coisa importante é que não adianta você ir se desenvolvendo nessa capacidade de se adaptar à mudança se você não tiver essa postura de resiliência e essa postura de olhar para você a partir daquilo que funciona para você. E nessa meditação então que eu estava fazendo, eu refleti o seguinte, que muitas vezes a gente vai à falência, muitas vezes a gente desiste, às vezes, de um projeto incrível que você poderia desenvolver, porque as dificuldades começam a acontecer, porque as coisas começam a sair do teu controle.
porque as coisas saem daquele rumo bonitinho que você tinha promovido. Às vezes você fez um investimento e deu errado, você ficou sem caixa, o nome foi pro Serasa, por exemplo. Entendeu? Quantas pessoas, inclusive que eu acompanho, inclusive a minha história pessoal, foi de fazer investimentos altos, de repente ter que voltar do começo. E o que mata o teu negócio, o que mata os teus sonhos, os teus projetos? Escreve aí, se comparar. A maioria das vezes que uma pessoa desiste, a maioria das vezes que uma pessoa inclusive entra em falência, que os negócios dela vão à bancarrota mesmo, a maioria das vezes, não tô falando que é sempre, mas a maioria das vezes, inclusive por observação em consultório, eu sou mentora de negócios e pessoas, eu acompanho muitas empreendedoras, muitas empresárias, inclusive eu acompanho desde 2016, que pessoas que fizeram um crescimento absolutamente incrível, exponencial, e que passam pelos seus altos e baixos, tá? E quando você se compara, então vamos supor que você vê lá uma pessoa que você admira muito, até porque é legal a gente se inspirar em pessoas. A gente precisa olhar modelos, exemplos, inspirações, pessoas que estão vivendo no mercado, pessoas que estão acontecendo e tendo resultados semelhantes àqueles que eu quero ter na vida. Então eu vou lá, eu vejo um mentor aqui, eu vejo um empresário, uma empresária ali, eu vou e eu olho para aquilo que está acontecendo, ou pelo menos para o mapa que eu consigo enxergar, até porque você não sabe da missa metade do que acontece com as pessoas, eu que atendo, eu sei os perrengues que estão por trás dos bastidores, por trás das câmeras, né? E é normal isso, mas enfim, você vai lá, você vai ver um grande mentor, uma grande mentora, um grande casal de referência para você, e você começa a buscar quais são os exemplos, será que essa pessoa está vivendo? Quais são as coisas, as batalhas que essa pessoa viveu para alcançar esse resultado? Como que essa pessoa chegou lá? Ok. E aí você vê apenas o final. Quando você enxerga o final e usa como base de comparação, porque aquela é a tua meta, aquele é o teu ideal, mas você se referencia só no final e não tem ideia da jornada, nesse momento você começa a matar os seus sonhos. Isso não só para você que vai ser uma empresária, um empresário, que já é uma empresário, que é profissional liberal, autônomo, que está criando um negócio, mas para você que quer qualquer resultado na tua vida. Eu quero ter um casamento saudável, leve e harmonioso. Aí eu vou lá e vou ver exemplos de casais. Aí quando eu vejo esses exemplos de casais, eu vejo o resultado. Mas você sabe o que eles passaram para chegar até lá? Quando você vê uma mãe, por exemplo, que tinha muitos problemas com os filhos e de repente, não é de repente. E aí você vê o resultado dela tendo uma harmonia com os filhos crescendo bem, mais leves, uma jornada mais saudável naquela maternidade, naquela relação de mães e filhos, né? E aí você fala, nossa, é isso que eu quero ter pra mim. Aí teu filho te tira do sério na tua casa e você fala, eu nunca vou conseguir aquilo. A comparação, ela pode ser o grande sabotador da realização de sonhos e projetos. E eu digo isso, inclusive, por experiência própria. Existe uma diferença, escreve aí, tá? Entre comparação e modelagem. Crianças, quando você está criança, quando a tua postura está infantil para a vida, você se compara. E nessa comparação, você sempre vai ser injusta com você. Você sempre vai desconsiderar um monte de coisas que são coisas importantes suas, da sua jornada, das suas qualidades, dos seus talentos, das suas coisas, inclusive, únicas. Porque cada pessoa tem algo único para entregar para o planeta. Você sabia disso? Paula, eu sou médica. Eu atendo muitas médicas, por exemplo. Eu sou médica. E eu tenho aqui uma concorrência de 253 médicas na minha cidade do mesmo segmento. Verdade que são concorrentes? Se você for se comparar, você vai ser injusta com você. Modelagem é uma postura de adultos. Modelagem, tome nota disso aqui. Eu tô toda arrepiada de falar isso, tá? Deve ter algo muito forte no campo, porque inclusive eu tinha preparado uma coisa e agora de manhã eu mudei completamente o rumo da nossa live aqui. Tá? E eu acredito que nada acontece por acaso, porque no fundo nós estamos sendo guiados por algo maior aqui, que inclusive uma postura de adultos é você se permitir ser guiada e sair do script, para poder ser conduzida por aquilo que realmente importa, tá? Então, o que é modelagem? Então, vamos supor que eu tenho lá um casal. Eu, Paula, eu gosto muito de um casal, que é o Wendel Carvalho e a Karina Pelói. Gosto muito deles. Eu vou te contar por que eu gosto muito deles, embora tem várias coisas deles que pra mim não servem.
Percebe isso, que legal. Quando eu tenho uma postura adulta, eu vou olhar algo, eu vou olhar uma postura, eu vou olhar um resultado, eu vou acompanhar um processo, por exemplo, né? No caso deles, né, esse casal, eu gosto muito deles. O Wendel, eu sigo ele desde 2011, mais ou menos, quando eu fui fazer Sociedade Brasileira de Coaching, né, que eu estava voltando para a área de desenvolvimento pessoal. Eu sou formada em psicologia, para quem não conhece a minha história, eu me formei em 2002. Só que eu só vim desenvolver um trabalho efetivo como facilitadora de transformação pessoal, como psicóloga, como consteladora, a partir de 2014. 2011 eu fui buscar ferramentas, encontrei o coaching e me formei em coaching. Ótimo. E aí eu comecei a seguir alguns professores lá, alguns palestrantes, algumas pessoas na época que eram coaches também, e eu comecei a seguir o Wendel. Olha que louco isso. Eu via várias fotos que ele posta hoje, que ele tá lá de camiseta, de uma camisa que você vê que é uma camisa muito simples, o Uno dele que ele fala, né, as palestrinhas pequenas que ele fazia e tudo mais. Eu vi, ele era meu coleguinha de Facebook. Então, eu conheço a trajetória dele. Flávio Augusto eu sigo desde 2010, 2011. Eu repostava Flávio Augusto, tem reposts do meu Facebook aqui, 2010, 2011, que eu repostava Flávio Augusto. Eu conheço a história do Flávio Augusto, eu tenho livros do Flávio Augusto. Eu conheço como que foi a vida dele, quando que ele cresceu muito e quase faliu, e por que que ele quase faliu. E tem um livro dele, inclusive, chamado Pontos de Inflexão. Nesse Pontos de Inflexão é extraordinário, porque ele conta os altos e baixos da vida dele e os momentos de tomada de decisão como adulto que ele teve que ter, que se ele fosse para um lado, a vida dele teria acontecido algo. Ele foi para um outro lado, a vida dele aconteceu um outro algo. Inclusive, quando nós estamos numa postura de adulto, nós paramos para... Nossa, tô toda arrepiada, é muito legal isso. Numa postura de adulto, nós temos a capacidade de olhar para uma tomada de decisão a partir de uma perspectiva ampliada. Se eu estou numa postura de criança, eu sempre vou me defender e reagir a algo. Entende? Eu vou me defender e reagir. Que inclusive em Axis a gente chama isso de POVAD. Evitando e defendendo. Eu não consigo baixar as minhas barreiras para enxergar o que é real daquilo. Eu não consigo fazer uma pergunta que eu amo e que você vai tomar nota, inclusive, que é: verdade, o que funciona para mim aqui? Verdade, o que funciona para o meu negócio aqui? Verdade, o que funciona para o meu relacionamento aqui? Entende? Então, se eu tenho lá o modelo, se eu olho para o modelo apenas para a capa do modelo, Flávio Augusto mesmo, ele faz algumas caixinhas. Eu gosto muito de acompanhar as caixinhas dos stories dele. E vira e mexe alguém fala assim: ah, para você é fácil, você é bilionário. Você tira de letra porque você tem dinheiro. Mas qual foi a trajetória desse homem para ele chegar a ser bilionário? Entende? Então, quando a gente vai fazer uma modelagem, que é a postura do adulto, necessariamente eu busco mais informações mais profundas do que a capa da gaita. A capa da gaita, a superficialidade que hoje nós temos nas redes sociais, a nossa vida hoje, se você for parar para pensar, nós temos muitas coisas que são apenas a aparência. Eu atendo pessoas que estão chegando no consultório com depressão porque estão se comparando com resultados que não são reais. Eu atendo pessoas, por exemplo, eu tenho uma grande cliente minha, que ela é esteticista, né, biomédica, esteticista. Ela atende pessoas e a gente conversa muito sobre isso. Que tem muitas pessoas que buscam a estética avançada, sim, para fazer uma harmonização, para ficar mais bonita, para fazer coisas, retoques simples ali, que deixam uma coisa mais leve, mas tem gente que quer se deformar. Por que alguém quer se deformar? Porque tá vendo resultados ali que são totalmente discrepantes e ela começa a almejar algo que nem é para ela, que nem funciona para ela. Então a comparação, ela é uma postura infantil. Relacionamento de casal, eu ia falar do Wendel e da Karina, que eu gosto muito, o Flávio Augusto e a Luciana, que é a esposa dele. Flávio Augusto tem uma história incrível, por exemplo. Ele, com 19 anos de idade, ele começou a trabalhar porque ele começou a namorar a Luciana, que é a esposa dele até hoje, né? E o que aconteceu? Ele foi trabalhar porque ele não queria pedir dinheiro pro pai para levar ela no cinema. E ali ele desenvolveu um caminho de empreendedorismo extraordinário. Ele tem uma das maiores escolas de inglês do Brasil, talvez até do mundo. Ele tem uma modelagem que é o WhatsApp, que é fora do comum. E 10 anos da vida dele que ele empreendeu, que ele já tinha não sei quantas franquias, que ele já faturava milhões, ele não falava inglês.
O cara desenvolveu um método extraordinário de falar inglês sem nem falar inglês. E passou a ajudar milhares e milhares e milhares, incontáveis pessoas, que inclusive estavam indo para multinacionais, que precisavam falar inglês mais rápido. Na época só tinha Fisk, por exemplo, que era 6 anos para aprender a falar inglês, né? E o cara desenvolveu uma metodologia para falar em 18 meses, para os caras viajarem e fazer reunião em inglês. E ele não falava inglês. Olha que coisa extraordinária essa história dele, né? E hoje, qual que é a história dele? Ele é casado com a mesma mulher, ele tem os filhos dele. A mulher dele é um extraordinário suporte, apoio emocional para ele, dá uma estrutura emocional, uma segurança emocional para ele ser quem ele é, para ele fazer o que ele faz. Eles construíram isso juntos, ela não gosta de aparecer. Recentemente ela começou a aparecer um pouco mais, né, em algumas palestras, alguns eventos, etc. Mas ela não gosta muito de aparecer. Ele é o palestrante, ele é o empresário, ele é o que mostra, ele é o que dá a cara na internet e ela fica nos bastidores. Mas o casal como um todo, se você olhar a história deles, a trajetória deles, é extraordinária a sintonia que eles têm. Mas eu não sei os perrengues que eles passam. Entende? A gente mostra o prato bonito no Instagram. A gente não mostra o prato comido, rasgado. A gente não mostra os bastidores quando as coisas estão feias e desorganizadas. Raras vezes, estrategicamente, eu faço isso. Por exemplo, ó, vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui por trás dos bastidores, pra vocês verem um pouquinho da vida real. Mas isso é raro. E muitas vezes as pessoas que estão assistindo, elas nem se dão conta disso. Entende? Porque a gente está acostumado a ver a capa das coisas. E a capa das coisas nos gera uma... Se você estiver na postura de criança, você vai se comparar. E quando você se comparar, você vai gerar frustração, raiva, medo, preocupação. Nossa, tá um vento tão gostoso aqui que até chacoalhou aqui o negócio. Medo, preocupação, angústia. Tava falando do Flávio Augusto, Vi, tá? Então, assim, ele é um grande exemplo pra mim. Eu vejo harmonia no relacionamento dele com a esposa, eu vejo harmonia no relacionamento dele com os filhos dele, eu vejo harmonia na postura dele com a vida. Mas, quando eu pego o livro dele chamado Ponto de Inflexão, tô olhando aqui que ali tem os meus livros. Quando eu vejo o livro dele chamado Ponto de Inflexão, que eu vejo algumas decisões que ele tomou na vida dele, que foram incrivelmente difíceis, eu falo, uau, eu não tenho ideia dos bastidores, eu não tenho ideia da construção, da lapidação que ele teve que fazer para se tornar o bilionário que ele é hoje. Para ter a harmonia que ele tem no relacionamento de casal dele hoje. Para ele ter os filhos que ele tem hoje, que estão crescendo, também estão se tornando empreendedores, etc. A gente não sabe se o filho teve depressão, se não teve depressão. Talvez um dia ele possa contar algumas coisas para nós, mas entende? Da mesma forma que eu tô falando do Flávio Augusto. Flávio Augusto está mais distante, eu não convivo com ele no dia a dia. Eu convivo com as informações, com as coisas que ele posta na internet. O Wendel Carvalho e Karina Peloy, que eu gosto muito, mesma coisa. Com as informações que eles postam na internet. Eu não sei que tipo de briga eles têm em casa. Eu não sei que tipo de discórdia eles têm em casa. Eu não sei o tipo de sapo que ela engole, que ele engole, para que eles possam estar juntos, crescendo e hoje tendo uma empresa milionária. Eu conheci o Wendel Carvalho quando o Wendel Carvalho não era nem namorado da Karina Peloy. E hoje você vê o próprio relato deles, né? Se você pegar, por exemplo, um post dela, onde ela colocou lá que ela comprou uma bolsa como um troféu. A bolsa que ela comprou, eu tava perguntando para uma amiga, né? Eu falei assim, ela deve ter pago uns 30, 40 mil reais na bolsa. Minha amiga falou, não, meu bem, 150 mil no brechó de artigos de luxo. Ela pagou no mínimo 250 mil nessa bolsa. E eu, uau, gente. Se você olhar apenas a informação, Karina Peloy comprou uma bolsa de 250 mil, 300 mil, sei lá quantos mil. O que você vai pensar disso? Meu Deus! A maioria de nós acaba pensando isso porque também tem uma informação, um conjunto de crenças limitantes, né, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre ostentação e tudo mais. Então eu poderia olhar pra ela e falar assim, nossa gente, que horror, ela gastou tudo isso numa bolsa. Mas espera lá, pra ela gastar 300 mil reais numa bolsa, quanto que ela fatura? Pra começar, pra ela caracterizar uma bolsa dessa como um troféu, o que isso significa para ela? Por que isso funciona para ela? E qual é o patamar que ela chegou para ter esse resultado? Paulo Vieira, também um dos grandes coaches, hoje eu estou citadora de exemplos aqui, nomes, né, e referências. Paulo Vieira, que também é um grande profissional aí de desenvolvimento humano do Brasil, ele diz o seguinte, o que você ainda não tem
é porque você ainda não sabe. E, consequentemente, aquilo que você tem está diretamente relacionado àquilo que você sabe, implementou e resultou. Sabe, implementou, porque não adianta nada você saber também não colocar em prática, e resultou. E quando a Karina comprou essa bolsa, eu assisti uma história dela que eu chorei com ela. Uma história não, Reels, não sei. Eu chorei com ela, foi a coisa mais linda do mundo. Porque ela contou, ela falou, gente, essa bolsa é o meu troféu. Porque quando eu era mocinha, que eu pegava ônibus para ir trabalhar, que eu tava indo pra faculdade, eu não tinha dinheiro para comprar uma bolsa. Ela fala que ela levava sempre um livro, ela tava sempre com um livro. Inclusive tem aqui uma parte que eu preparei para vocês para ler sobre o sucesso extraordinário nesse livro que eu gosto muito, chamado Além do Aparente, da querida amiga Olinda Guedes. E ela tava indo pra faculdade sempre com o livrinho dela e o dinheiro no meio. Então ela não tinha dinheiro para comprar uma bolsa. E aí, ela foi crescendo, ela e o Wendel se encontraram, os dois começaram a ter um relacionamento. Ela conta que há 4, agora deve ser 5 anos atrás, né? Pelas minhas contas, porque isso foi o ano passado que eu ouvi. Há mais ou menos 5 anos atrás, eles vendiam almoço para pagar janta. Ela conta de uma história que eles já tinham faturado 100 mil reais. E daí eu já vou voltar a falar sobre essa questão, inclusive, de faturamento. Tá? Faturamento não é lucro. Eles tinham faturado já, feito o tal do 6 em 7, e aí ela falou assim, Wendel, pede água, pede 2 galões de água aí pra nós, e aí de repente ela, por que você não pediu ainda, Wendel? Poxa vida, é só te pedir pra ligar lá e pedir os galões de água, caramba. Aí disse que ele começou a chorar e falou, eu não tenho R$1 pra comprar. Mas como que não tem R$1? A gente faturou 100 mil reais, não tinha R$1, há 4, 5 anos atrás. Vendiam almoço para comprar janta. Hoje são uma empresa de 200 e tantos milhões. Entende? E quando ela conta da bolsa, ela diz que a bolsa foi um troféu que caracterizou que ela conseguiu. Que ela saiu do ponto A e foi para o ponto B. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente. Isso muda a nossa visão. Entende? Por isso, se você está olhando o Instagram, se você está olhando a vida das pessoas, pela aquilo que se mostra no aparente, busque conhecer mais das histórias das pessoas. Uma das grandes chaves, vamos dizer assim, para o sucesso em qualquer coisa que você está fazendo na sua vida é conhecer histórias. Eu, em 2014, quando eu tive a grande virada, assim, que eu fali, que eu fui morar de favor com meu tio, meu pai e minha mãe me ajudando, eu com 33 anos de idade, saída de um relacionamento que foi super difícil pra mim, aquela decisão, foi uma decisão, nossa, um ponto de inflexão da minha vida, muito forte, muito difícil, muito pesado. Eu lembro que eu fazia apenas 2 coisas na minha vida. Assistia testemunhos da igreja e assistia casos de empreendedores no YouTube. Inclusive tem lá Endeavor, escreve, endeavor.org, né? Se você escrever lá, Flávio Augusto, histórias de Flávio Augusto, histórias de Caio Carneiro, histórias de Joel J, histórias que eu adoro, da Michelle Obama, a própria a Gisele Bündchen, o livro dela é extraordinário. Se você escrever lá, por exemplo, Gustavo Caetano, adoro, tem pouca gente que conhece esse empreendedor, escreveu o livro Faça Simples e Pense Simples, dono da Sambatec. Cara, eu fiquei viciada em assistir histórias. Eu tive um clique, uma vez, eu tava num culto, numa igreja, e eu tava vendo os testemunhos, as pessoas falando, porque eu era pobre, drogado, prostituído, não tinha dinheiro pra nada, comia lixo, e hoje eu sou milionário, não sei das quantas. Aí a outra, porque eu me prostituía, eu xingava, eu brigava, eu não tinha mais chance, hoje eu sou milionário. Porque eu era doente, eu não andava mais, hoje eu tenho saúde, tenho uma família e tudo mais. Eu tinha um relacionamento, eu só apanhava nesse relacionamento, todos os relacionamentos que eu tinha eram abusivos, e hoje eu tenho um casamento feliz. Aí eu olhava aquilo e eu falava, gente, pera lá, tem algo aí que eu não tô entendendo. E eu pedia, sabe, Deus, me ajuda a entender o que eu não tô entendendo. Me ajuda a perceber o que eu não estou percebendo disso tudo. E sabe o que aconteceu? Qual foi a revelação que eu falo que veio na minha mente? Espiritualmente eu recebi esse comando. O comando foi: estude a jornada das pessoas. Se permita conhecer mais das histórias das pessoas. Liga, senta e conversa. Foi assim que eu fiz uma das minhas grandes amigas, que se tornou uma madrinha do empreendedorismo, Adriana Locke.
Eu tive coragem, fui lá no Facebook na época, nem tinha WhatsApp, não tinha um monte de coisa. Eu assisti uma palestra dela em 2012, fui lá no Facebook, maior cara de pau, eu falei, Adri, queria tanto te conhecer, queria tanto tomar um café com você. Ela, claro, vamos lá. Cara, nos tornamos amigas, profundamente amigas, de dormir uma na casa da outra. Uma mulher extraordinária, uma empreendedora incrível, lá de Florianópolis. E por quê? Porque eu quis ir lá conhecer a história dela. Aí eu sentava com a Lorena Sotopi, lá de Floripa também, essa época foi a época de 2013, 2014, além das pessoas, o Gustavo Caetano mesmo, eu lembro que foi assim, saiu uma lista dos 10 maiores perfis do LinkedIn para você seguir. Na época eu era muito LinkedIn, eu adorava LinkedIn, usava muito LinkedIn, e aí veio lá as 10 empreendedores para você seguir, que assim, extraordinários para você ver a trajetória, enfim, conhecer o que eles falam. Eu mandei mensagem de um por um no Facebook, a louca. O único que me respondeu diretamente foi o Gustavo Caetano. Foi uma coisa tão linda, de repente até acho o print dessa conversa, eu vou postar aqui pra vocês. E eu falei, ai Gustavo, quero conhecer mais da tua história. Fui fazer Empretec na época, inclusive lá do Sebrae, né? Quero conhecer mais da tua história, quero saber mais de você e tal. Ele falou, olha Paula, tudo bem, que honra, que alegria, olha só. Você pode ir no YouTube, tem esse link, ele mandou um link de uma entrevista que ele tinha feito, contando a história dele, a história da Sambatec. E aí eu falei, cara, que demais, o cara falou comigo. Eu virei uma fãzaça dele, comprei os livros dele, indico ele para várias pessoas, meus clientes que são clientes de mentoria de negócios, falo, bora ver esse vídeo, bora estudar esse homem, bora ler esse livro, bora entender os conceitos que ele fala. Ele fala, por exemplo, de um conceito que é um conceito americano, muito famoso para negócios, que é fast fail. Fast fail é falhe rápido, erre rápido, entendeu? Você vai errar, ele fala real, como o empresário, empreendedor que ele é. Ele fala, se você quer ter um negócio, você vai errar e vai errar muito, meu amigo, minha amiga. Sinto muito, mas erra rápido, já realinha o barco, bora pra frente. Postura de adulto. Então, a modelagem, ela muda completamente o jogo. Ela é uma postura de adulto. É você ver histórias, você ver resultados que você deseja ter na sua vida e você estudar, você se permitir conhecer os bastidores daquela operação. Para que então você crie visões, você crie planos e estratégias baseados na verdade e não na loucura da tua cabeça. Então você fala assim, eu quero atingir 10 milhões de reais até o final desse ano, mas qual é a tua situação atual? Qual é a chance disso acontecer? O quanto você está sabotando a grandeza dos teus resultados? O quanto você está tendo uma atitude de criança que vai te levar a uma postura de vítima? Que vai te levar a uma postura de ai, isso não é pra mim, ou sei lá o que você vai acabar falando? Porque você não olhou pra você. Você quer se comparar? Se compara com você. A melhor comparação que você pode fazer na vida é se comparar com você. E com gentileza, respeito e gratidão. Tem coragem de olhar para a tua história? Para tudo que aconteceu até aqui e extrair recursos? Extrair aprendizados dela? Perceber o quão experiente você é sobre várias coisas na vida? Perceber o quão forte e o quão única você é porque você viveu tudo que você viveu? Isso é a comparação do adulto. Isso é a comparação que vai te fazer crescer, que vai te impulsionar. Agora, se você olhar para o teu passado e falar assim, porque era uma vez... Lá em 1975, quando eu ganhava muito dinheiro. Eu queria voltar àquela época. Cara, se você voltar no teu passado, se você quiser ser aquela pessoa por qualquer razão, ou se você olhar pro teu passado, mas eu fracassei, mas não deu certo, mas quanto que eu errei, a vida aconteceu e até agora eu não sou milionária, até agora eu não sou, sei lá, não tenho um casamento, até agora eu não sei o que lá, não tive filho. Cara, se você fizer isso, você se destrói. Você vai destruir a tua potência. Todos nós temos uma história única. Hoje de manhã, o meu despertador, eu tenho colocado louvores para despertar, né? Então, ao invés de tocar pipipi, meu despertador toca um louvor. E tá no aleatório. Então, cada dia toca um louvor diferente. E hoje tava tocando... Nossa, tô toda arrepiada de falar, gente. É muito legal isso. Hoje de manhã tava tocando a música Girassol, da Priscila Alcântara, se eu não me engano. E ela falava... Quero ser curado e curar também. E eu, gente, é isso.
eu ouvi e ouvi de novo e coloquei mais uma vez. E olha, só te falar, me emociona. Cara, a maior grandeza do meu trabalho hoje, da Paula, a maior grandeza, a maior riqueza que eu tenho hoje, fala, Paula, você já alcançou todos os resultados que você queria na tua vida? Nem metade, nem um quinto. Tem um monte de resultado que, cara, tá indo, mas tá distante. E tá tudo bem hoje. Por quê? Porque eu encontrei o maior tesouro da minha vida. O maior tesouro da minha vida está ligado, diretamente ligado à minha história, às minhas curas, à minha jornada. Quando eu olho pra mim hoje, treinada e terapilizada, né? Realmente constelada, né? Trabalhada, que é o que eu faço com os meus clientes. Inclusive, gente, fazendo um adendo aqui, tá? Abriram 4 vagas de mentoria individual comigo para tratar ou você individualmente ou você e os seus negócios, tá? E também eu tenho algumas agendas aí até março para sessões individuais online ou presencial em Presidente Prudente. Fica a dica. Eu trabalho muito isso. Uma das coisas que eu mais trabalho nas sessões, terapilizada, né, Elô? Uma das coisas que eu mais trabalho nas sessões é justamente esse resgate do teu olhar sobre você e sobre a tua história, porque isso mudou a minha vida. Eu me tornei absolutamente milionária na minha mente, no meu corpo, na minha relação com a vida e com o dinheiro, inclusive, independente da quantidade de dinheiro que tem na minha conta hoje, ou que teve ontem, ou que vai ter amanhã. Isso não é mais a referência de riqueza. A referência de riqueza é a reconexão que eu tive com o patrimônio de vida, de alma, que eu construí. Cara, olha que foda que é isso. E você também. Qual é a tua diferença em relação a mim? A sua diferença em relação a mim é que você não está olhando para a tua história com carinho. Que você não está olhando para a riqueza que você é. Você está olhando com comparação, como criança, não como adulta. Você está se modelando, você está tentando se modelar e se inspirar nas pessoas, mas pegando um resultado que talvez nem funcione para você. Se mapeando e desejando um resultado que talvez não tenha nada a ver com a tua jornada. Ou criando metas, alvos para a tua vida, que você precisa de outras coisas, você precisa de outros saberes, outros conhecimentos para você atingir. E você vai precisar de mais tempo. Hoje eu vejo algumas metas que eu tinha lá atrás, hoje eu vejo como muito, muito, muito viáveis. Mas por quê? Porque eu tenho toda uma trajetória. Hoje eu tenho toda uma bagagem, hoje eu tenho todo um conhecimento. Hoje eu tenho parceiros diferentes, hoje eu tenho pessoas que vão realmente e que estão chegando para realmente impulsionar isso. Fazer isso acontecer de verdade. Mas são 10 anos, 12 anos me preparando para o que está acontecendo e vai acontecer esse ano. Entende o que eu quero te dizer? Mesmo assim, se eu for pegar um dos meus mentores, querido, Jonas Cas, maravilhoso, extraordinário, né? O meu mentor, que eu tô lá no Master da Abundância. No Master da Abundância, inclusive, eu entrei para poder... O Master da Abundância é uma mentoria, é um mastermind, que custa hoje R$40 mil para fazer parte durante um ano, para você ter uma ideia. E que lá tem Olinda Guedes, por exemplo, autora desse livro maravilhoso que eu amo, uma das maiores consteladoras do Brasil. Ana Lisboa, uma das maiores consteladoras do Brasil. Paulo Pima, um dos maiores consteladores do Brasil. Tem bastante constelador lá. Nara Rubia, não sei se Nara Rubia tá aqui, uma grandiosíssima empresária, cuidadora, impulsionadora de mulheres. Mulheres extraordinárias, homens extraordinários, pessoas com resultados, às vezes 10 vezes mais do que os meus resultados. E o que eu fiz no começo? Eu tive crise. Ah, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim. Porque eu não tenho esses resultados. Mas, pera lá. O próprio Jonas uma vez falou pra mim, querida, você entrou, você pertence. Você entrou, você faz parte. Você aqui deu um jeito de merecer isso. E aí, o que começou a acontecer? E isso é uma dica importante para adultos. Pertença a grupos e esteja em mesas onde as pessoas sabem mais do que você. A criança, sabe o que a criança faz? Quando você está numa postura de criança, você necessariamente vai buscar saber mais que os outros para você se sentir maior e melhor. Você vai se comparar e você vai buscar lugares onde você tenha a sensação de que você é melhor do que as pessoas. Porque você não banca a diferença de ter menos conhecimento, de ter menos dinheiro,
de saber menos algo, entende? Érico Rocha diz, um dos maiores empresários, ou se não for o maior empresário aí de marketing, é que hoje em dia já mudou bastante também esse cenário, mas um dos maiores empresários de marketing digital do Brasil, ele fala que se ele fosse deixar apenas uma frase, um conselho para os filhos dele, ele diria, sente-se sempre em mesas onde você é o mais burro. Por quê? Porque daí você é obrigado a crescer, você é obrigado a desenvolver habilidades, você é obrigado a desenvolver um repertório. Você olha e fala, cara, tem algo acima que eu preciso conquistar. Meu mentor querido, Guilherme Felec, agora a gente está fazendo uma mentoria extraordinária para trazer realmente, multiplicar esse conhecimento tão lindo que eu tenho aqui, que ainda é entregue para poucas pessoas, né? E o Guilherme me deu uma tarefa extraordinária. E uma das perguntas que ele me pediu para responder é, com quem você passaria a noite inteira tomando vinho e conversando? Esse é o teu cliente. Essa é a pessoa que vai vir fazer a mentoria com você, que vai crescer com você. E eu tenho a sorte, ou não sorte, porque tudo é uma escolha na vida, e eu desenvolvi isso. Hoje, 99% dos meus clientes, esse 1% nem existe. 100% dos meus clientes que eu atendo hoje são pessoas que eu passaria a noite conversando. É muito incrível isso, porque isso é uma construção. Mas como que eu cheguei nesse ponto? Construindo, me constelando, fazendo constelações familiares, me liberando de padrões, ressignificando as coisas, buscando inspirações, conhecendo histórias de pessoas, para eu ir construindo passo a passo o que significa cada coisa para mim, o que importa realmente para mim, para que então eu construísse quem eu quero ser. Quando você está numa postura de adulto, você tem a coragem de perguntar, verdade, o que funciona para mim? No meu ponto de vista, essa é uma das perguntas mais importantes de uma pessoa que está consciente, que está se desenvolvendo e que quer realmente alcançar uma vida extraordinária. Verdade, o que funciona para mim? Quando você está nessa pergunta, a tua vida passa a ser extraordinária todos os dias, para começar. Porque uma das posturas de criança, inclusive, é você buscar, você condicionar, presta atenção nisso que eu vou te falar, tá? Postura de criança e que vai sabotar os seus resultados. É você esperar você alcançar um resultado para você ser feliz. Então, quando você está numa postura de criança, você diz assim, porque quando eu casar, eu vou ser feliz. Você condiciona um resultado a você ter uma felicidade. Porque quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Porque quando eu tiver 12.567.837 reais na minha conta, eu vou ser feliz. Porque quando meu marido fizer blá blá blá, eu vou ser feliz. Meu marido fizer terapia, eu vou ser feliz. Porque quando eu emagrecer 12 quilos, eu vou ser feliz. Cara, se você pudesse ser feliz agora, por que você tem que esperar o resultado lá de lá de 2050 para você ser feliz? Aí sabe o que vai acontecer com você? Tem uma carta do Osho, não sei se eu vou encontrá-la aqui agora, não importa. Tem uma carta do baralhinho do Osho que eu adoro, que chama A Viagem. E nessa carta ele diz o seguinte, por que as pessoas estão sempre frustradas na vida? Porque elas estão sempre percorrendo e buscando atingir uma meta. A meta. E aí o que acontece? Elas vão vivendo a vida, elas vão perseguindo ardentemente essa meta sem enxergar mais nada ao redor dela. E aí quando ela alcança essa meta, o que acontece? Ela olha ao redor, nua, plantada, como uma idiota. É exatamente assim que está escrito no texto. Depois eu fotografo o texto para vocês. Ela olha ao redor, nua, plantada, como uma idiota e pergunta, era só isso mesmo? Eu estive me ocupando tanto, me preocupando tanto, e eu perdi a jornada. Cara, o segredo da felicidade é você se divertir na jornada. É você ser feliz agora. O que você requer para que você seja feliz agora? Por que você tem que ser feliz amanhã? Ou condicionar um resultado à sua felicidade? Você já olhou ao seu redor e viu quantas coisas incríveis você já criou até aqui? Você já olhou ao seu redor aí, ó, se você olhar na tua casa? Eu tenho praticado muito isso, eu tenho chorado e transbordado de gratidão, não é vitimização, não é drama, não. Eu tenho contemplado, hoje de manhã eu estava fazendo yoga, e aí o professor tinha pedido pra gente fazer respirações e tudo, e eu comecei, né, como eu posso ser mais feliz e grata pela minha vida? Como eu posso ser tão sortuda? Como eu posso ter feito escolhas tão incríveis pra minha vida?
Como a minha história é tão incrível, tão potente. Eu já estava me conectando com o que a gente ia conversar hoje, né? Nossa, como a história é tão incrível, tão potente. Nossa, como eu já construí coisas tão especiais na minha vida. Nossa, como eu estou me tornando cada dia mais quem eu escolhi ser. Como a minha vida está cada vez mais incrível, mais bonita. Entenda, sua condição de hoje, independente da área da tua vida, a sua condição não determina o seu futuro. Seu futuro, ele é a construção, ele é o tijolinho, 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 como diz uma cartinha linda, que aliás você não tem essa cartinha linda que é minha filha. Essa caixinha de cartas é de minha autoria, né? Tem uma cartinha aqui que diz assim: coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. E é sobre isso. Se o dinheiro segue a alegria, não sei se você sabe disso, tá? Access Consciousness diz que o dinheiro segue a alegria e a gratidão. A física quântica fala que a gente precisa de frequências elevadas, acima de pelo menos 350 Hz, para que a gente comece a cocriar e realizar e materializar os nossos sonhos e projetos com mais facilidade, principalmente sonhos de abundância e prosperidade, né? Então, se o dinheiro segue a alegria e eu preciso de uma frequência mais elevada, que precisa de harmonia, gratidão, leveza, diversão, risadas, para acontecer essa frequência, você pode gerenciar isso. Quem lembra da fórmula que a gente falou a semana passada? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Só que os pensamentos que vão chegar na sua cabeça, não é você que escolhe. Você pode dar boa comidinha para os seus pensamentos. Por isso que eu falo, limpa o teu Instagram. Limpa o teu Instagram. Eu tenho assim, ó, meu Instagram desde 2017. Eu tava fazendo as contas esses dias, meu Instagram desde 2017 é um Instagram extraordinário. Meu Instagram só me impulsiona. Frases de autoconhecimento, posts sobre constelação familiar e desenvolvimento sistêmico, frases de negócios, posts sobre negócios, cachorrinhos caramelo, que eu amo. Entendeu? E frases bonitas sobre gratidão, essas coisas. Se aparece uma notícia lá no meu Instagram, às vezes até um cliente, uma pessoa, uma amiga, um amigo, que postou alguma coisa que, pra mim, fecha, porque eu considero uma informação negativa, uma informação relevante, uma coisa, um distrator, uma coisa que tá me distraindo daquilo que eu escolho conscientemente para alimentar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, consequentemente os meus resultados, eu vou lá e imediatamente paro de seguir. Eu não paro de seguir totalmente. Tem uma abazinha lá no Instagram, a hora que você entra, que você para de seguir stories e publicações, para de aparecer pra você. Você não precisa nem chatear ninguém, não precisa parar de seguir. Entendeu? Mas você para de olhar. Algumas vezes para de aparecer mesmo. Porque não dá tempo de ver todo mundo. E tem gente que eu escolho ir lá e olhar. Eu tenho clientes, por exemplo, que eu escolho ir lá e olhar. Eu tenho pessoas que eu escolho ir lá. E lá, minha sogra me assistindo, que linda! Tira uma cartinha, não acredito. Ela pegou a mesma cartinha que eu falei agora. Coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Ah, que demais. Ô, Sol, fotografa, posta e me marca nos stories depois, que eu vou repostar, tá? Mas entende? Então, gente, todos os dias nós temos escolhas. Você está escolhendo 24 horas por dia. A roupa que eu coloquei aqui hoje, pensei na Lê. Lê, você tá aí ainda? A Lê até falou, ai, que linda. Por que eu coloquei esse verde? Porque ela falou que eu fico bem de verde. A Lê é uma consultora de imagem e estilo maravilhosa. Coloquei o colarzinho, que eu já sei que ela acha bonito também. E coloquei aqui essa roupa. Por quê? Porque, na verdade, eu tive um momento presente, olhei pro meu guarda-roupa, eu meditei. Universo, onde estão as pessoas que precisam se servir do banquete que eu tenho para entregar hoje? Universo, manda meu endereço energético para essas pessoas, para as pessoas que precisam ouvir o que só eu tenho para dizer, mesmo que seja ao vivo, que seja online depois. Então eu tomei uma decisão, eu estava presente. Aí eu converso muito com o meu corpo, eu converso com as roupas, eu converso com as coisas. Quem me conhece sabe que, inclusive, eu dou nome, né? Meu celular, por exemplo, chama Jorginho. Meu carro chama Josué, minha televisão chama Lindaura. E eu pergunto para as coisas, verdade, como você se chama? E a coisa me responde, né? Algumas pessoas me chamariam de louca, mas daí cada um com o seu cada um interessante ponto de vista. Mas aí, então, eu conversei com o meu corpo hoje de manhã e falei, verdade, corpo, qual é a roupa que vai ativar mais contribuição? Qual é o lugar da casa? Eu tava querendo fazer live lá na sala. Meu corpo falou, não, nós vamos fazer live no escritório, com essa parede cinza atrás, com esse contraste de cor. Sim, senhor.
E cá eu estou. E eu tenho certeza absoluta de que quem estiver ouvindo, que ouvindo um pedacinho da live, ouvindo a live inteira, assistindo depois ou não, vai ter uma grandiosíssima contribuição. Porque tudo foi muito preparado com carinho. Agora, se eu tiver, porque o sistema financeiro ontem de uma operação que eu fiz, a menina não me ajudou, não me respondeu. Porque não sei o que, não sei o que. Imagine só, eu não consigo nem reclamar mais. Porque hoje, todos os dias da minha vida, eu tenho praticado essa postura de gratidão, de presença, de elevação de frequência. Eu domino isso. Por que eu domino isso? Porque eu treino isso 24 horas por dia. Uma das mulheres mais ricas do Brasil hoje, Elaine Ourives, que me abraçou numa foto maravilhosa, que eu tive a honra de tirar uma foto com ela, que ela estava me abraçando assim, eu sentia aquela energia, aquele carinho, aquele amor, foi a coisa mais linda do mundo. Estava num evento o ano passado, mas enfim. Ela diz que ela estava ajudando muitas pessoas no passado, mas ela não ganhava dinheiro, ela não fazia dinheiro. E ela descobriu por que ela não fazia dinheiro. Porque ela praticava 15, 20 minutos por dia, e o restante do dia ela passava reclamando. E esses dias eu trouxe um insight para minha mentoria lá do Sou Rica, né? Que eu facilito uma mentoria com mulheres incríveis, inclusive. Inclusive, logo eu vou lançar a segunda turma, tá? Provavelmente a gente vai ter essa segunda turma para abril. Da mentoria Sou Rica, que é fantástica, negócios, dinheiro e sucesso e profissão, tá? E eu tava falando para elas que muitas vezes a gente não percebe que alguns pensamentos obsessivos, ruminantes que estão dentro da nossa cabeça são um tipo de reclamação. Reclamação não é só reclamação direta, ai que saco isso, ai não gosto disso, não. Reclamação é todo, por exemplo, você tá, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que criar isso, mas eu tenho que falar com não sei quem, Muitas vezes esse tipo de pensamento ruminante, que você fica lá e não sai do lugar e também não toma uma atitude, é um tipo de reclamação, isso baixa a tua frequência, isso te desconecta do fluir. E qual é o poder que você tem? Escreve isso, fala, eu não tenho poder de fazer os pensamentos chegarem para mim. Os pensamentos, eles vão chegar, ainda mais dependendo do lugar onde você estiver, das pessoas que você convive, tem coisa que você não vai controlar. E você tem que entender como adulta, como adulto, você tem que entender que você não tem controle de um monte de coisa. Da maioria das coisas da tua vida, você não tem controle. Sinto muito te avisar, entendeu? Mas o que você tem controle? Sobre o significado que você vai dar para as coisas. Fica exausta, né, Samantha? Olha só, até falei, a semana passada eu vou recapitular 3 pontos, eu falei 3 chaves para o sucesso, eu falei a semana passada aqui para vocês. Nada tem significado até que eu dê um significado. Essa é uma chave. Ou seja, você tem o poder de dar o significado que você quiser para qualquer coisa que te acontecer. Isso é uma postura de adulto. Entende? Outra coisa, a condição que eu vivo hoje não determina quem eu sou e nem o meu futuro. Tem que estar claro isso para você. A sua situação de hoje, tanto é que Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, ele diz o seguinte: se você está criando o teu hoje baseado em resultados para agora, você está matando o teu futuro. Cara, se coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas, imagina quantas coisinhas você está implementando na tua vida. E se você tiver uma postura de gratidão, e a terceira coisa aqui que são os bons olhos, se você tiver bons olhos para tudo, o que são bons olhos? É qualquer coisa que acontecer com você, você extrair um aprendizado, você extrair uma força, você extrair uma luz, você extrair presentes, qualquer coisa que acontecer com você. É um treino. Ter bons olhos não é natural. Escreve isso, gente. Sério, ter bons olhos não é natural. É um treino que você tem que fazer. E muitas vezes você precisa de ajuda. Me liga. Vamos marcar uma sessão, Paula? Samantha, não vou mais falar com você sobre sessão, tá? Aquelas. Te mandei um áudio, você não me respondeu. Fica a dica. As brincadeiras à parte, tá? Às vezes você precisa de um direcionamento. Às vezes essa live aqui, ela tá sendo um grande presente pra você que você pediu. É uma resposta de uma oração tua. Você queria um direcionamento que você tá recebendo. Às vezes um post no Instagram, ao invés de você ficar se comparando de forma pejorativa as pessoas, mas o fulano tem esse relacionamento, a fulana tem esse resultado financeiro, olha a empresa dela, olha o corpo dela, olha a saúde dela, blá 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 blá. Ao invés de você ficar se comparando, você gastar tempo em se treinar para ter bons olhos. Vai lá no meu YouTube tem pedras preciosíssimas. Quem aqui tá fazendo, inclusive, aquela meditação? Eu postei nos meus stories ontem, gente. A Bia musicou uma meditação minha. Eu tô fazendo ela todos os dias à noite. Eu tenho transbordado de gratidão ouvindo aquela meditação.
É linda, 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 linda. Desce do alto do universo, aquela luz dourada, uma conexão profunda com a luz do Criador, com a luz maior. E aí você vai se reconectando com a sua fonte infinita. Nessa meditação você ressignifica. E é uma meditação que, a Bia mesmo falou, é uma meditação que vale, só ela vale R$1.000. Está gratuita no meu YouTube. E se você não se inscreveu no meu YouTube, eu vou puxar o pé de vocês à noite. Vai lá no meu YouTube, se inscreva. Tem materiais gratuitos, incríveis. Quem não tá no grupo VIP ainda, vem pro grupo VIP. Link tá na bio, gratuito. Eu passo ferramentas lá. Entendeu? Tem várias coisas que você pode fazer comigo gratuitas, várias coisas que você pode fazer comigo que são baratinhas. R$98 você tem isso aqui na tua casa. Entra ali no meu link da bio, já faz a compra. Você recebe essa semana. Aí na tua casa, 150 frases em forma de cartinhas. É um livro em forma de cartinhas. Acordou de manhã, nossa, eu tô me sentindo meio angustiada. Cartinhas, vem cá, cartinhas, me conta. Qual é o presente que eu preciso de consciência hoje? Vou pegar uma cartinha aqui pensando no todo, tá? No grupo, olha aqui. Vocês não vão acreditar. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Fala sério. Entendeu? Você pode pegar um conjunto de cartinhas. Nossa, eu tô com um tema, tá meio difícil aqui, eu não consigo marcar com a Paula agora para fazer uma sessão. Vou pegar minhas cartinhas aqui, vou pegar umas 4, 5 cartas. Vou fazer um caminho de consciência aqui pra mim. Aí você vai lá e pega, ó. Fico com 50% do que deu certo e errado. O que eu ainda não estou vendo? Um sintoma é um caminho, a cura é uma jornada. Uau! Eu dou um lugar no meu coração para as crianças da minha família que não puderam nascer. Pronto, criei um caminho. De repente você não vai entender nada. Fala, Deus, me ajuda a ter sabedoria para entender isso aqui. Baralhinho, manda uma cartinha mais clara para mim, por favor. Cara, eu converso muito com o meu baralhinho. Baralhinho, ó, a vida de todos que vieram antes de você seguem através de você. Entendeu? Aliás, gente, 90% das pessoas que estão vindo fazer sessão individual comigo estão com temas relacionados às crianças que não puderam nascer, a abortos, tá? Muitas vezes, inclusive isso é uma live que de repente eu até posso fazer semana que vem, muito esclarecedora. Muitas vezes as coisas travam na nossa vida porque graças a alguns abortos, não importa se foram abortos provocados ou abortos espontâneos de mulheres da nossa família, a gente fica com um vazio dentro de nós e ao mesmo tempo a gente tem uma sensação inconsciente de não merecimento de abundância e felicidade. E muitas vezes a gente trava na nossa evolução financeira, na nossa evolução profissional, principalmente, mas também em outras áreas da nossa vida, doenças que não curam, dores, etc., porque nós estamos secretamente, inconscientemente, seguindo a esses destinos de morte precoce, né? Esses dias, inclusive, eu estava atendendo uma pessoa que foi glorioso, vou te contar rapidamente aqui, tá? Me chama assim, Sassá, beijinho, querida. O grupo Vale Ouro me falou, ai, Mi, que delícia. Eu estava atendendo uma cliente e ela apresentava pânico, crises de ansiedade e principalmente isso acontecia à noite antes de dormir. E aí, conforme a gente foi conversando, eu peguei as cartinhas, porque eu uso as cartas nos meus atendimentos, e ela vai contando as coisas ali, e às vezes eu vou pegando uma cartinha e tal. E de repente veio essa cartinha. Eu dou um bom lugar no meu coração para as crianças da minha família que não puderam nascer. Aí eu pergunto para ela, você teve aborto? Tua mãe teve aborto? Como foi isso? Me fale sobre aborto nas mulheres da sua família. Dela, minha mãe teve 2 abortos. E aí o que aconteceu? Esses abortos da mãe aconteceram quando essa mãe ela já estava em 5, 6 meses de gravidez. Mas na época não se sabia, não tinha uns exames tão... como é que fala? Não tinham exames tão precisos para saber o tempo de gestação. E essa mãe não morreu, não sei nem como, inclusive. Teve 2 abortos com bebês em torno de 5 a 6 meses de gestação, porque ela menstruava praticamente normal. Ela foi descobrir que ela estava grávida, ela achava que estava com 1 mês e meio, 2 meses, e na verdade já estava com 5 meses. E aí quando foram feitos esses abortos, o que acabou acontecendo? Gerou-se uma memória celular como se fosse de assassinato mesmo. A informação que chegou no campo foi uma informação de interrupção precoce de vida e de assassinato. Então, o que aconteceu com essa cliente que foi a 3ª filha que nasceu, né? Que foi concebida e aí essa nasceu, que é a minha cliente.
A informação inconsciente que ela acabou recebendo é que era muito perigoso viver. Era muito perigoso dormir. Porque vai que alguém vem te matar durante a noite. Então, todo dia à noite, isso nós descobrimos na constelação. Na sessão de constelação. Eu faço orientação sistêmica e constelação dentro de uma sessão. E aí nós descobrimos isso. E aí então nós fizemos uma cartinha, inclusive talvez hoje ou amanhã, não sei, vai um exercício que eu fiz, gravado. Nós vamos postar aqui nos Reels, baseado nessa sessão que eu fiz essa semana, que foi linda, linda, linda. Queridas crianças que não puderam nascer da minha família, eu dou um lugar para vocês no meu coração. Esse foi o destino certo para vocês. Eu também tenho o meu destino é diferente do de vocês. Eu estou viva e eu fico viva e eu permaneço viva e vou fazer algo de muito bom com a minha vida, em homenagem a vocês. Então a gente ressignificou tão profundamente que daí no outro dia eu pergunto pra ela, como foi sua noite hoje? Ela falou, nossa, eu dormi como há muito tempo eu não dormia. Eu nem me lembrava que dormia. Então percebe que legal? E qual é a postura de adulto, já que a gente tá falando de postura de adulto e de crianças aqui? A postura de adulto é buscar ajuda. A postura de adulto é falar, peraí, que presente escondido tem nessa síndrome do pânico? Que presente escondido tem aqui pra mim que eu ainda não me abri para receber a consciência por debaixo disso, além do aparente, na raiz disso, sobre essa doença, sobre esse sintoma, sobre essa crise financeira, sobre essa crise no relacionamento de casal, sobre essa crise de autoimagem, de crise de autofraude, sei lá que crise que você está passando. Então busque ajuda, entendeu? Uma ajuda pode ser eu, pode ser os meus materiais aqui, pode ser sua terapeuta, pode ser sua psicóloga, pode ser uma outra pessoa, não importa. Mas um adulto, ele sabe que ele precisa de orientação, que precisa de ajuda. Entende? E tenha materiais aí, âncoras na tua cabeceira. Essa cartinha aqui, cara, R$98 é muito barato. Pra você ter um material que você todo dia tem uma consciência na sua mão. Entende? E não é só isso. Livros e, enfim, as meditações no YouTube, as lives daqui, os posts. Limpa teu Instagram. Faz de presente isso pra você. Limpa teu Instagram. Não deixa teu Instagram passando. Ah, mas eu preciso me atualizar com as notícias. Verdade que você precisa se atualizar com as notícias? No que é relevante você saber das notícias? O quanto isso está criando distrações, o quanto isso está criando implantes, agendas ocultas e secretas que estão impedindo você de se relacionar com a infinitude de ser você. Que está impedindo você de enxergar infinitas possibilidades e acabar vendo uma ou duas coisas. Foco na limitação ao invés de foco na solução, na ampliação da visão. Inclusive, ó, já vamos fazer um exercício juntos aqui. Nossa, preciso terminar, né? Que já deu uma hora. Bota a mãozinha aqui no olho, eu vou fazer uma ativação com vocês. Coloca a mão no olho e eu vou ativar aqui e você vai só receber. O corpinho recebe, tá? Ativando as energias do corrigindo a visão. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos, pavados e leis. Que é isso, Paula? É uma frase que depois eu explico. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Deixa sua mãozinha aí, é possível que ela fique meio quentinha ou vai dar uma pulsadinha. Cada corpo responde de um jeito, pode ser que você não sinta nada. Fala, corpinho, é seguro receber esse processo. Pode receber esse processo, estamos em harmonia. Somos um time, corpinho. Isso, corpinho, pode receber, corrigindo a visão física, corrigindo a visão espiritual, corrigindo a visão intuitiva, corrigindo a visão de percepção, abrindo espaço para poder receber presentes de tudo e de todos. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu escolho receber de tudo. Eu escolho receber presentes de tudo, tudo, tudo. Eu escolho que a palavra tudo seja tudo. E não apenas aquilo que eu acho que é ou não é. Ativando as energias do corrigindo a visão. Certo, errado, bem, mal. Pode pôr todas as 9, curtos, garotos, babados, aléns. Isso aqui é um exercício para você fazer todo dia de manhã, a hora que você acorda. Tá? Salva essa live. Salva essa parte. Vai lá, escreve. Se for o caso, coloca isso aqui do lado da tua cabeceira para você falar. Tá? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos, pavados e aléns. Um dia eu faço uma explicação maior sobre isso, mas trata-se do enunciado declarador de Access Consciousness, que é eu chamo de dinamite que explode limitações. Tá? Imagina que você tem aqui um desejo, aqui tem uma limitação que te impede de alcançar esse desejo. Quando a gente fala certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos, pavados e aléns, esse obstáculo que tinha entre você e a manifestação daquilo que você deseja faz assim, ó. Entendeu? Explode. Você pode falar apenas pode POC, mas
Certo, errado, bem mal. Pode, todas as 9 cores que eu além também é muito legal. Tá bom? Gente, segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Essa cartinha aqui não podia ser mais perfeita para esse encontro de hoje. Nós falamos sobre você sair da comparação infantil e ir para modelagem inspiracional, em que você vai conhecer as histórias das pessoas, vai começar a se perguntar, verdade, o que funciona para mim, filtra e traz para você, começa a colocar em prática aquilo que funciona para você e ao mesmo tempo pare de se comparar com os outros, se compare com você. Seja gentil com essa comparação que você vai fazer de você com você mesmo. Olhe para a sua história, extraia recursos, extraia presentes, extraia aprendizados, extraia experiência, extraia unicidade. Lembre-se todos os dias que você é um ser único, que não existe nada nem ninguém igual a você. E outra, arrependimento, falei isso na live passada, pode buscar lá depois. Arrependimento não existe no reino da consciência. Você não se arrepende das coisas que você faz no reino da consciência. Você sabe que você fez o que era possível fazer naquele momento com a consciência que você tinha e agora você escolhe diferente. Todos os dias, o tempo inteiro, você pode escolher diferente. Então recomece quantas vezes forem necessárias, mas lembre-se, você nunca recomeça do zero. Tenha coragem de realinhar as velas do barco, tenha coragem de realinhar as estratégias e persiga o seu alvo com alegria, gratidão, para que você possa inclusive aumentar a sua frequência. Alegria, gratidão, harmonia, plenitude, transbordar. É algo que você pode fazer o tempo inteiro. Mas para isso você precisa lapidar os significados que você dá para os seus pensamentos, o significado que você dá para as coisas que acontecem com você. E esse é o seu poder. Ninguém nem nada tem direito de colocar significado, a menos que você dê o significado. Então, se você quiser, você vai dar um significado negativo. Se você quiser, você vai dar um significado positivo. Dar o significado positivo, ter bons olhos, é um treino. Não é algo que você sabe do além. Na verdade, você sabe. Mas se você não praticar isso, você vai para a polaridade negativa, porque você foi condicionada a isso. Eu fui condicionada a isso. Se eu não estiver muito atenta, na hora que eu vejo, eu estou reclamando. Então, eu vou lá e falo, não, pera lá. Eu não preciso mais reclamar. O que eu posso extrair de bom aqui? Bons olhos é o segredo, uma das chaves para o sucesso. E eu falei que eu ia ler esse texto aqui, eu vou ver o que eu vou ler aqui. Primeira sintonia. Não, isso aqui vai ser tema para a próxima live. Ai, a gente já falou bastante coisa diferente, mas eu vou dar só um spoiler aqui para vocês e eu vou colocar isso aqui para o nosso próximo encontro, tá? Olha só. Quem está feliz, reconciliado com a mãe, lidera. Quem está reconciliado com o pai, sabe ganhar dinheiro. Quem está reconciliado com a mãe, pode prosperar. Por isso, êxito significa primeiro o que vem primeiro. E os sinais de reconciliação com os pais são ânimo, energia, criatividade, tolerância, serenidade, alegria, disponibilidade, generosidade e gratuidade. O curso natural da vida é o êxito sempre fortalecido pelos obstáculos. Afinal, os obstáculos são aliados dos êxitos. Sempre estão a serviço... Uau, olha isso aqui, gente. Os obstáculos são aliados do êxito, sempre estão a serviço do êxito. Assim como ser espremido durante o nascimento ao passar pelo canal do parto é fundamental para a respiração do bebê. Quando não respeitamos obstáculos, criamos problemas. Uau! Arrupiei sem mais. Sim! Ai, a Fer tá falando. Nossa última sessão mudou minha vida. Uau, minha visão. Para cada crítica, pensar 5 qualidades. Fer, que chave fortíssima que você trouxe aqui. Gratidão por trazer isso aqui no final. Gente, olha esse exercício. Para cada crítica que você fizer a alguém, a você mesmo, para cada reclamação que você fizer, coloque 5 bênçãos, 5 gratidões, 5 qualidades, tuas ou do outro, imediatamente. Não feche isso sem fazer esse exercício, sem colocar isso em prática. Rê, obrigada pelos ensinamentos também. Gente, ó, Fer, Rê, quem mais? Letícia, Fer, Rê, Letícia, quem mais? Samanta, vou mandar um recadinho ali para vocês escreverem. Ó, eu terminando essa live agora, vai ali no meu feed, eu vou deixar ela liberada imediatamente. Não vou nem editar, vou só colocar, depois eu edito e coloco o texto que eu desejo colocar ali. Vai lá e coloca por que valeu a pena estar aqui hoje. Quando você faz isso, você faz um pagamento energético para mim. Que isso vai fazer com que a gente contribua com mais pessoas. Gente, não é uma brincadeira isso, é muito sério. É muito importante você fazer isso, isso chama-se inclusive generosidade digital. Você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a gente ajuda muito mais pessoas a também encontrarem
a sua própria essência, a sua própria cura. Ok? Conto com vocês, Rô, Renata, Fer. Beijo, gente. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau.